Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, quando eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. E tendo esta mesma mensagem como base, que ao ouvir você se pergunte em quem você está construindo a sua vida, ou sobre quem você está escrevendo, construindo a sua própria história. E tendo essa mesma mensagem como base, você vai se dar conta porque muitas pessoas vivem reclamando da vida, murmurando, porque muitas pessoas na hora do desespero tem aquelas que até enfiam os pés pelas mãos, em vez de ser paciente, esperar pelo agir de Deus, acaba agindo de maneira equivocada, trazendo problema para si mesmo, pelo simples fato de não ter Deus como a base da sua própria vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém. Isso aqui é uma recomendação. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. A Bíblia está perguntando a mim e a você que me ouve sobre quem você está construindo a sua vida. Aqui está a resposta, queridos irmãos, para aqueles que gostam de murmurar, para aqueles que gostam de reclamar, para aqueles que murmuram de tudo. Isso é uma clara certeza de pessoas que não estão estruturadas em Jesus Cristo. É uma clara certeza de pessoas que não têm Jesus como a base da sua vida. De pessoas que não estão construindo a sua vida sobre Jesus. Alguém quando não constrói a sua vida sobre Jesus Cristo, o qual é o fundamento, a base ou o alicerce da nossa vida, qualquer vento, qualquer problema, ou qualquer coisa que aquele alguém passar, ou qualquer motivo que ele tiver, vai ser motivo muitas vezes da pessoa perder a cabeça, vai ser motivo de alguém perder o sono, motivo de alguém entrar em desespero, de levar pessoas muitas vezes, enfiar os pés pelas mãos, até fazer besteira com as próprias mãos, por não ter Jesus como a base da sua vida. Alguém quando constrói a sua própria história, não sobre Cristo, mas quando constrói uma história sobre o vento, quando constrói uma história sobre seu próprio entendimento, quando alguém constrói a sua vida, a sua história sobre a sua própria sabedoria, é levado por qualquer vento de doutrina, é levado pela religião, se torna escravo de qualquer coisa, se prende a qualquer coisa. Isso alguém quando constrói a sua vida sobre o vento, quando constrói a sua vida sobre a sua própria sabedoria, sobre a força do seu próprio braço, sobre o seu próprio entendimento. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Nunca podemos escrever ou querer escrever a nossa própria história. Pelo contrário, a minha história, a sua história, ela já está escrita pela mão do Todo-Poderoso. A nossa história foi escrita com o sangue de Jesus. Agora o que nós temos que fazer é viver o que Jesus escreveu para a minha vida e para a sua que me ouve. Como assim viver, pastor? É construir uma vida sobre ele. Porque só vive a história que Jesus escreveu para você, ou só pode viver a história que ele escreveu para você, quem constrói a vida sobre ele. Quem constrói a vida sobre ele, vive o que para você ele escreveu. Mas quem constrói uma vida sobre a sua própria força, sobre a sua própria sabedoria, ou sobre o seu próprio entendimento, não vai viver jamais o que para você Jesus escreveu. Vai viver aquilo que o mundo prepara de pior e não de melhor para alguém. Eu pergunto a você que me ouve: o que você está vivendo? O que Jesus escreveu para você? Ou você está construindo a sua vida sobre alguma outra coisa a qual não é Jesus? Porque só vive o que Jesus escreveu para alguém quem sobre Jesus constrói. Alguém que constrói sobre o seu próprio entendimento, sobre a sua própria sabedoria, jamais vai viver o que Jesus escreveu para esse alguém um dia. Nunca construa a sua vida sobre a sua própria inteligência. Nunca construa sobre a areia, sobre o vento, porque qualquer tempestade derruba, qualquer tempestade desmorona, qualquer tempestade traz abaixo. Mas aquele que constrói uma vida sobre Jesus, não só vive aquilo que para você Jesus escreveu, mas pode bater o vento, a tempestade que você está vendo essa imagem aí, pode bater os piores dias. Alguém que constrói uma história sobre Jesus permanece inabalável. Alguém que tem Jesus como alicerce da sua vida, como fundamento da sua vida. Alguém que tem Jesus como a sua estrutura, como a sua base.
Não há tempestade que possa derrubá-lo. Um alguém que constrói a vida sobre Jesus Cristo, aconteça o que acontecer, esse alguém permanece inabalável. Por quê? Porque construiu sobre Jesus. Um alguém, queridos, que constrói sobre Jesus vai passar por luta, por problema, não vai murmurar, não vai questionar, não vai reclamar, vai continuar crendo, orando, adorando e confiando, mesmo quando as coisas aparentemente estão dando errado. Por quê? Porque construiu sobre Jesus. E alguém que constrói a sua vida sobre Jesus sabe que ele vai prover de um jeito ou de outro, porque construiu sobre ele. Quando alguém sobre Jesus constrói, esse alguém vai ter a certeza no coração de que Jesus nunca vai lhe deixar sem providência. Agora, alguém quando não constrói sobre Jesus, vai estar sempre faltando algumas coisas. E essas coisas que de vez em quando vai faltar, vai levar alguém a murmurar, a amaldiçoar, a muitas das vezes ser uma pessoa verbalmente falando agressiva, uma pessoa rebelde, uma pessoa ignorante, estúpida, por não ter construído sobre Jesus. O bom é que quando você constrói sobre Jesus, nada falta. Ele supre cada uma das suas necessidades. Agora, quando você constrói sobre algum outro alicerce, não sendo Cristo, ele deixa faltar como um sinal para dizer assim: olhe em tua volta, porque está te faltando determinadas coisas que não era para faltar. Isso aqui é uma pergunta a você que me ouve, ele dizendo assim: ei, sobre quem você está construindo a sua vida, qual história você está vivendo e por que está te faltando algumas coisas. Será que você está construindo de fato a sua vida sobre Jesus? Porque quando você constrói sobre Jesus, ele não deixa faltar nada. Mas quando falta alguma coisa que não era para faltar, é sinal de que alguma coisa está errada. Ou seja, é um sinal de Jesus, que provavelmente esse alguém que está faltando algo que não era para faltar, é porque a vida não está sendo construída sobre ele. E ele está permitindo faltar como alerta para dizer assim: sabe por que está te faltando? Porque você não está vivendo o que eu escrevi para você. Você está vivendo aquilo que para você próprio você escreveu. Você não pode viver o que você escreveu para si, mas você tem que viver o que Jesus escreveu a teu respeito. Não é o que você acha, não é o que a tua mão escreveu, mas é o que a mão de Jesus escreveu para a sua vida. É o que a mão de Jesus escreveu para que você vivesse. É o que a mão de Jesus escreveu, uma nova história, ou uma linda história que foi escrita pelo sangue de Jesus para você. Mas para você viver, a vida também tem que ser construída sobre ele. Eu finalizo deixando essa pergunta no seu coração: sobre quem você está construindo a sua própria vida? Ou qual tipo de história você está vivendo? A que você escreveu com a sua própria mão, ou a que Jesus escreveu para você? Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão no nome do Senhor Jesus.